Olá, pessoal! Estamos de novo juntos nessa quarta-feira, olha só, para seguirmos com o seu preparo para as provas do Enem, né? Estamos aqui juntos, vamos trabalhar algumas questões legais de história para justamente ir ajudando naquilo que você precisa. E você aí pelo seu lado vai fazer aqueles estudos, aqueles aprofundamentos necessários. Pegue aí um caderninho, vá fazendo os seus apontamentos, vamos construindo o conhecimento e aprofundando. Isso é fundamental para você estar bem preparado. Agora eu quero que você venha para cá. Olha aqui em cima. Tá vendo algum globo? Tá vendo algum globinho? Não, hoje não tem Laércio. Olha que beleza! O mundo é perfeito. Mas temos aqui o professor Paulo de Química. Por favor, professor Paulo. Fala, galera. Mais uma tarde aqui, trabalhando com alguns assuntos referentes aí a parte um pouco de história, né? A gente pode até trocar uma bolinha hoje, não sei se vai ter. Vamos bater bola. Vai ter alguma coisinha? Vai ter possibilidade. Sempre tem. E olha, novamente, mais uma grande deixa aí do professor Oswaldo, é ter o caderninho, né? O professor Laércio já falou isso, tenho certeza. Exato, tranquilo, professor sim, falou. Muitas Sociologia, vezes. o nosso amigo gigante lá, falou alguma coisa sobre o caderninho e faça suas anotações. Isso é importante para que você vá construindo cada vez mais, as informações vão surgindo cada vez mais e você vai fechando cada vez mais o seu raciocínio aí. E dia 24 e dia 25, é isso? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Por aí. De outubro vocês vão ter uma prova, que é a prova do Enem, e vão tentar gabaritar. Das 45 de Ciências da Natureza, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu tenho certeza que vai acertar umas 44, 43, que já tá bom. Eu me contento com todas. Eu me contento na área de humanas com todas. Você vai acertar? Todas, tá? Vão matar pau. O pessoal aqui do lado vai ficar chorando. Nossa, foi menos um. Tá? Mas, gente, vamos seguindo em frente, vamos lá, vamos já fazendo algumas questõezinhas. Primeiro vamos dar uma olhadinha um pouco nos temas que nós vamos dar uma olhada, certo? Vamos olhar alguma coisa sobre literatura de viajantes e também falar sobre o início da colonização do Brasil, ou melhor, o período anterior ao início propriamente dito da colonização do Brasil. E depois iremos falar sobre a própria colonização Brasil, Brasil colônia, a questão do ciclo da cana-de-açúcar. Vamos dar uma conversadinha sobre isso também. Vamos lá para a primeira questão, então, já vamos ir começando. Temos a questão, nós já estamos, close, por favor. Não, sai de mim agora. Sai de mim. Não adianta, que eles não me obedecem. Entendeu? Tinha que sair e agora voltar para fazer o close. Claro, muito melhor. A gente vai pegando jeitão. Agora vamos para essa câmera. Agora aqui, por favor. Agora aqui, por favor. Olha que legal, hein? Beleza, hein? Sensacional. Vamos lá. Agora que eu já ganhei o tempo e lembrei da questão, vamos nessa. Lembre-se, pessoal, por favor. Estamos com a prova de 2011, prova azul 2011. Já deixamos a prova de 2010 para trás, beleza? Então vamos voltar aqui. Olha lá. Questão 31. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o Arabotã, isto é, o pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: por que vindes vós outros, mers e perós, franceses e portugueses, buscar lenha tão longe para vos aquecer? Olha só, quer dizer, aí mostra bem o conflito, né, gente? O choque de culturas. Para o indígena, ele não conseguia compreender ou perceber um outro motivo para a utilização do pau-brasil, da madeira, que não fosse para fazer fogueira, para o aquecimento, né? Enquanto que nós sabemos que o pau-brasil tinha uma outra função, que era justamente fornecer a tinta vermelha, que era tão preciosa na Europa, né? Até então, a tinta vermelha vinha de alguns caramujos ali da parte oriental e você precisava matar algumas centenas para conseguir algumas gotinhas da tinta vermelha. O pau-brasil, nossa,
fornecia isso numa maior quantidade, quer dizer, era uma fonte importante de riqueza, que os índios não conseguiam compreender muito bem. Os índios não estavam ligados à nossa questão mercantil, à nossa sociedade mercantil, ao capitalismo que estava ali em pleno crescimento. Eles não tinham esse tipo de compreensão. Então nós temos aí um claro choque cultural, ele não conseguia entender de outra forma. Vamos em frente. Não tendes madeira em vossa terra? Perguntou o índio, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Bem, o viajante francês Jean Delery, 1534-1611, reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena. E está perguntando aqui, essa diferença em que sentido? Um ponto importante, né? Pensarmos um pouquinho nesses viajantes que vieram para a América, não somente para o Brasil, mas como para a América como um todo, né? Afinal de contas, se você parar para pensar nisso, eles vão retratar muito desse Brasil e desta América que eles estão vendo, através de seus diários. Esses diários hoje estão em museus importantes da Europa, em bibliotecas importantes da Europa e servem de acesso para pesquisa, para a gente justamente perceber como eles compreenderam esta terra. Porque perceba, que eles chegam e vão conhecer um território todo novo, com culturas completamente diferentes, com uma flora e uma fauna completamente diferente do que eles conheciam. E é claro, ao eles retratarem esse Brasil, é uma coisa que eu já comentei com você, eles estarão retratando esse Brasil com um olhar europeu, com o olhar que eles tinham. Então é lógico que, por exemplo, hoje em dia, quando nós formos ler estes diários, ou, por exemplo, vamos olhar pinturas feitas nesse período, como as pinturas do Debré, por exemplo, que nós vamos conversar sobre elas mais adiante, nós não podemos acreditar, e não devemos, a gente tem que passar por um filtro, fazer uma crítica, que aquilo ali é pura realidade do que realmente estava existindo. Não, nós estamos vendo sob o olhar do europeu. Então nós temos que despir daquela descrição, seja escrita ou seja numa imagem, o aspecto cultural que está ali, certo? Beleza? Então vamos em frente, vamos lá. Então em que sentido nós temos esta diferença colocada aqui entre a sociedade europeia e a sociedade indígena? A diferença está focada em que sentido? Vamos lá? Do destino dado ao produto do trabalho dos seus sistemas culturais, nos seus sistemas culturais, eu vou ler todas para depois a gente pensar junto. B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. C, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. D, da curiosidade, referência e abertura cultural recíprocas. E da preocupação com o armazenamento da madeira para os períodos de inverno. Qual destas questões aqui envolve? Vamos voltar ali, ó. Vamos para a pergunta de novo. O viajante francês Jean Delery, 1534-1608, produz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena, no sentido, e aí nós temos as alternativas. Qual sentido seria o sentido correto, né? Justamente qual sentido seria o sentido correto. Vamos começar de baixo para cima, vamos começar com a E. Primeiro, da preocupação com o armazenamento da madeira para os períodos de inverno. É sobre isso que o índio Tupinambá está conversando com o europeu? É sobre o armazenamento? O que você acha, Paulo? Não. É sobre isto? Não. Não tem a ver. Ele não está falando sobre isso, ao contrário, ele está comentando uma outra coisa, a respeito da questão de buscar madeira, né, para o aquecimento, não sei o que e tal. É nesse sentido que ele está falando. Então, acredito que esta aqui não tem nada a ver. D,
Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, eles estão falando no aspecto de abertura cultural entre eles, de entendimento cultural entre eles? Também não. Não é sobre isso que está se falando aqui. C, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, o índio tinha preocupação com a questão lucrativa do pau-brasil. Acabei de comentar com você que, ao contrário, o índio não estava entendendo muito bem a ideia mercantil posta aí. Para ele, essa ideia capitalista, lucrativa, eu tenho que me voltar ao lucro, eu tenho que obter lucro, eu tenho que armazenar para poder lucrar. O índio não está pensando nisso, até porque ele se utiliza da natureza dentro daquilo que ele precisa para a sobrevivência dele. Ele não está voltado ainda para a acumulação, para a partir dessa acumulação obter riquezas, não, ele está voltado ainda para isso. Então, preocupação do índio não é com esse aspecto também. Então, nós podemos desconsiderar também esta alternativa. B, da preocupação com a preservação dos recursos naturais. Não, o índio não está falando em preservação de recursos naturais aqui. Ele só não está entendendo a postura do branco. Por que o branco precisa vir tão longe para buscar a madeira? Não tem madeira na tua própria terra? É isto que ele não está entendendo. Ele não está preocupado, olha, você vai acabar com a minha madeira, como efetivamente aconteceu em mais ou menos 30 anos, praticamente eles fizeram sumir o que nós tínhamos de pau-brasil ao longo do litoral do Brasil. Realmente aconteceu, mas esta não era a preocupação do Tupinambá, ele não estava preocupado com esta questão em si. E é claro que então nos sobra apenas a alternativa A, do destino dado ao produto do trabalho nos seus diferentes sistemas culturais. O índio não conseguia entender o destino que seria dado à madeira, que era um destino diferente do destino que ele daria àquela madeira. Então, a alternativa A é justamente a alternativa certa. E aí eu posso constar um outro ponto com você que o Enem gosta muito de trabalhar, que é com a questão do encontro de culturas e do entendimento entre culturas diferentes. A questão do pluralismo cultural. O Enem gosta de trabalhar muito com esse tipo de coisa. E nós temos a tendência, de imaginarmos que culturas menos desenvolvidas tecnologicamente, elas são culturas inferiores. E que as culturas desenvolvidas tecnologicamente são culturas superiores. Não me caia nesta esparrela. Pelo amor de Deus, não. Que você arda no mármore do inferno, abraçado com o capeta e com o Elton Júnior no colo, para morrer esmagado. Tá? Não, de maneira nenhuma. Não existem culturas superiores ou inferiores. Existem culturas diferentes, certo? Diferentes, mas adaptadas, plenamente adaptadas aos meios em que vivem. Totalmente adaptadas aos meios em que vivem. Então você não tem culturas superiores ou inferiores, certo? E aí o que o Enem prega dentro da questão multicultural, dentro da visão multiculturalista? O entendimento entre as diferentes culturas, que elas se relacionem, aproveitando aspectos de uma e de outra. Elas se relacionem, certo? Abolindo um pouco a ideia da tal tolerância, A ideia de tolerância, de tolerar o outro. Ora, o que eu estou dizendo quando eu digo para alguém, eu te tolero? Eu estou dizendo que eu gosto desta pessoa? Não. Eu estou dizendo que eu sou indiferente a esta pessoa? Não. O que eu estou dizendo? Que eu não gosto. Efetivamente eu estou dizendo que eu não gosto, mas eu te tolero junto de mim. Então, a ideia da tolerância hoje não é uma visão que realmente seja aceita pela visão multiculturalista. Não, a gente prega a relação entre as diferentes culturas e não apenas a tolerância. A tolerância prega o não é que pregue o não entendimento, mas está dizendo que você não gosta do outro e a relação que se estabelece aí.
que deveria se estabelecer, muitas vezes não se estabelece. Se você pensar que nós vivemos numa sociedade multicultural, onde diferentes etnias estão se relacionando, é extremamente complicado nós queremos criar guetorizações, pressionar pessoas em guetos diferentes, estabelecer guetos diferentes e não estabelecer essas relações. Até porque estas relações, se nós pensarmos no Brasil, o Brasil é um caldeirão de culturas diferentes, relacionadas entre si. Darcy Ribeiro já nos colocou isso muito bem. Né? Darcy Ribeiro, e eu já acho que já comentei com você isso, inclusive. Darcy Ribeiro, o grande antropólogo, num texto muito bem construído, ele nos diz que o Brasil é justamente o caldeirão onde estão misturados as mais diferentes etnias. Né? No sentido, entenda comigo, quando você vai preparar uma comida, você sabe todos os ingredientes que você colocou ali. Lógico que você sabe. Você pegou cada um deles, separou, você pegou um, colocou, pegou outro, você sabe tudo que você colocou ali. Se eu pedir para você me dizer o que você colocou aí, você sabe me dizer tranquilamente. Agora, depois de misturado, você tem como separar? Você tem como separar um ingrediente do outro, depois de misturados? Não tem mais, né? Aí Darcy Ribeiro nos coloca essa mistura, que não dá mais separar, porque você não sabe mais como, está tão integrada que você não sabe mais como. Isto é o povo brasileiro, misturado a partir do indígena, misturado a partir do português, misturado a partir do negro e a partir dos diferentes povos que migraram para cá nos séculos que vieram após o início da colonização do Brasil. Então, o Brasil é essa grande mistura, né, que não podemos deixar de perceber. E os viajantes que vieram para cá, eles vão estar registrando este Brasil ao longo dos diferentes momentos que vierem para cá. Beleza? Joia? Vamos para a próxima questão? Alguma coisinha? Por favor, sim, professor Paulo. Você comentou algumas coisas referente à tinta extraída do pau-brasil, né? Então, acho que é um processo que pode ser incluído aí na parte de química, processo de extração, né? Que é um método de separação de misturas. Que, né? Você falou em mistura, o Brasil é uma grande mistura. Você falou que não dá para separar. Quimicamente, nós conseguimos, tá? Quimicamente a gente consegue. Sim, mas a gente não consegue... por um padrão. Tecnicamente não dá. Não dá. Tá? Mas quimicamente a gente consegue fazer vários métodos de separação, que a gente já comentou aqui em algumas aulas, referente talvez até o Dalton ou, né, o pessoal de biologia. Então, o sistema de extração é muito importante, que até os índios, né, eles fazem as extrações não só do pau-brasil, mas de outras plantas, urucum, por exemplo, né, onde você tira a tinta e eles fazem aquelas pinturas nos corpos deles. Acho que é importante esse método também, é muito comum, né, esse tipo de abordagem, que são sistemas simples, né, o simples preparo de um chá, certo? É um sistema de extração. Tem um sachêzinho, que é tipo um panozinho, vamos dizer assim, um feltro, onde que se coloca aquela determinada substância que vai ser extraída, que vai com a temperatura, ser misturada e assim por diante. Então, tem vários mecanismos que você pode extrair, acelerar essa extração, facilitando depois a pintura e N outros fatores que podem ser abordados, né? Então, sistema de separação de mistura, não só na química, pode aparecer em outros aspectos, é bem importante. Certo. E veja... Aí, mais uma... deixa só mais uma... Que você falou da extração do pau-brasil também, para extrair daí depois tinta ou fazer... Mas o que aconteceu? O corte. Então, o que nós estamos fazendo, que o professor Geraldo sempre comenta? O petróleo. O petróleo está enterrado lá há milhões e milhões e milhões de anos. O que o homem está fazendo? Jogando isso em poucos anos para cima. De novo, certo? O pau-brasil levou milhões de anos para crescer, fazendo a fotossíntese. Então, ele estava mantendo o equilíbrio do efeito estufa. Só que à medida que a gente começa a cortar as plantas, né, que aconteceu isso muito no Brasil, para formar os pastos, né, a agricultura, né, a criação de gado, você não tem mais a absorção desse CO2. Consequentemente, o teu efeito estufa está aumentando, porque você está jogando toda aquela quantidade de gás carbônico que estava aprisionado agora para a atmosfera novamente. Então, o ciclo está sendo desregulado, né? Os ciclos biogeoquímicos que o professor Geraldo sempre comenta na biologia.
E a quantidade de gás carbônico que você coloca na atmosfera é o que causa esses efeitos que a gente está sentindo. Tornado aqui, furacão ali, calotas polares derretendo a colar e assim por diante. Então, todo um equilíbrio que está sendo desequilibrado por um sistema e agora desde 1557. 1530 a gente pode colocar por volta de 1530. Então, uma pergunta agora aqui, até que pode de repente aparecer no Enem, né? Então, eu posso estabelecer uma relação entre a questão do desmatamento e tudo mais, e agora esses furacões que estão aparecendo no Brasil. Eu posso estabelecer uma relação? Eu tenho como, por exemplo, acreditar que pode cair uma questão que tente relacionar isso, ou estaria meio viajando na maionese? Eu acho que hoje em dia não existe nenhum parâmetro para você poder medir esse tipo, que nem é o efeito estufa. Uhum. Até hoje não se sabe que o efeito estufa é provocado pelo homem ou é um ciclo normal, né, que está ocorrendo com a Terra. Né? Então, alguns dizem isso, outros dizem aquilo, então a gente não tem um ponto específico para que você determine essa tal situação. Mas tem a possibilidade. Pode ter a possibilidade, porque você tem variação de temperaturas, tem variação de pressão, consequentemente você vai ter alguma variação que pode ocorrer na situação climática. Beleza, joia. Vamos em frente então, gente? Por favor, Paulo, volta e meia. Vamos... Viram? É outra coisa sem um cara que fica se atravessando com um globinho aqui atravessado também. É outra situação, gente. Concorda? Até o pessoal aqui do estúdio tá com um sorriso mais tranquilo, com um sorriso mais leve. Eu, quando fico me mexendo assim, eu atrapalho? Não. Porque a minha intenção não é... Obrigado. Eu atrapalho? Não. Agora até o câmera me responde. Eu vou embora aqui, cara. Não, fica aí, responde mais uma questão que eu vou te ajudar. Obrigado, hein? Mais uma só. Não, só mais uma. Só mais uma, daí você pode ir embora. Não, só mais uma. Tá, obrigado. Então vamos lá. Bem, vamos para a próxima questão então. A questão 33 de 2011. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes. Ponto fundamental. Já tem um contexto químico aí já. Biológico também, o açúcar. De onde que vem o açúcar? Vem do Oriente. Da cana de açúcar. Exato, mas vem do Oriente. E muita gente, é importante, claro que você sabe disso, eu quero só salientar, mas a cana-de-açúcar não é nativa do Brasil. Ela foi trazida para cá pelos portugueses. Só que deu extremamente certo aqui, principalmente no nosso Nordeste, né? Mas vem dos árabes, justamente. Assim como o café. Sim. Porque a gente sabe também, veio dos árabes também. Inclusive, era uma bebida considerada demoníaca, né? Era dito para os cristãos que eles não deveriam beber café, era uma bebida meio demoníaca. Até que um papa bebeu, gostou do café e aí ele benzeu o café, tornando o café uma bebida aceitável para os cristãos, né? Veja só que bonito, hoje nós podemos tomar café porque o Papa benzeu o café. Olha, que sensacional. Vamos lá. Diga, por favor. Não foi o argentino, né? Não foi. O Bergoglio não foi. Então vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levadas à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, opa, me metendo na seara do Mocelin, as cruzadas, que ano começaram as cruzadas? Vamos lá. Em que ano o Papa fez a convocação para as cruzadas, o Urbano II? 1095. E em que ano efetivamente vai haver a conquista de Jerusalém, quando os cristãos vão realmente chegar ao Oriente e tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos? 1099. Né? E aí o que foram justamente estas cruzadas? O momento em que o Papa Urbano II convoca toda a cristandade para a retomada da Terra Santa das mãos dos infiéis muçulmanos. Beleza? Vamos adiante. Nos séculos XI e século XIII, do século XI ao século XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importante do Oriente Médio, foi importado do Oriente Médio, e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo,
extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras, certo? Então vamos lá, vamos mais para frente. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de... Depois eu quero conversar algumas coisinhas com você a respeito desse início da colonização. Mas vamos para as alternativas aqui. Vamos lá. Bem, vou ler as alternativas de novo, certo? Vamos lá. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Eu não vou aguentar. Eu queria aguentar, mas cara, eu não vou. Eu não consigo entender isso, não, cara. Eu não vou aguentar. Não, aqui, vem para B, aqui, vem para aqui, ó, B. Aqui, ó. Marcou? Agora vem em mim. Você está sentindo o Elton Júnior caído em cima do seu colo? Está sentindo o cheiro do inferno? Pois é, se você marcar esta alternativa, não, pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos esquecer um ponto fundamental da história geral, que é a invasão da Península Ibérica pelos muçulmanos em 711. Ao contrário, a Península Ibérica e os reinos cristãos da Península Ibérica vão se voltar à reconquista da Península Ibérica. E justamente para a expulsão dos muçulmanos da península, coisa que vai só acontecer em 1492. Então, essa aliança entre Portugal e árabes, não tem sentido. Inclusive, a reconquista da Península Ibérica é chamada de Cruzadas do Ocidente, certo? Então, esta aqui já vamos eliminar, pelo amor de Deus, é que essa doeu muito. Mas vamos adiante. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Bom, esta aqui, acabei de dizer que não existia aqui a cana-de-açúcar. Então, como é que os índios poderiam ter, né, um cultivo semelhante de uma coisa que não existia aqui? Não, pelo amor de Deus, esta também você elimina, esta alternativa não dá certo, né? Tem certas coisas que você não consegue fazer antes de ter. Né? Nem português consegue fazer isso. Como assim, professor? Sim, porque contam para nós uma historinha linda, sabe, Paulo? De que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Mas só que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. E já em 1494... existia o Tratado de Tordesilhas, que dava parte para Portugal, onde o nosso amigo Pedro Álvares Cabral chegou. E como? Me explique alguém aí, por favor, como você divide algo antes de encontrar? Nem português faz isso, né? Como é que você divide algo antes de encontrar? É lógico que quando eles fazem a divisão do Tratado de Tordesilhas, das terras encontradas entre Portugal e Espanha, já se tinha conhecimento das terras aqui na América. Pedro Álvares Cabral veio apenas e tão somente tomar posse do território que já pertencia a Portugal. Pô, pense, gente, ele pega uma calmaria, se perde e, por pura coincidência, ele chega na única parte da América que já pertencia aos portugueses. Esse português é bom demais, ele não é português. Não pode, não é possível. E ainda, além disso, ele pega um dos navios e manda de volta para Portugal para avisar da descoberta. Nossa, que sensacional! Quando você está perdido, você volta para onde? Está perdido, não está? Você volta para onde? Qual é a direção que você vai tomar para voltar? Não tem condição, né? E fora também depois que ele, inclusive, segue viagem para o Oriente. Como é que ele vai seguir viagem para o Oriente se ele estava perdido? Sinceramente, das duas, uma. Ou esse cara
Era muito bom ou não era português? Era ninja. Era um português ninja. Gostei. Era um português ninja, certo? Mas vamos lá. Então nos sobraram algumas alternativas. Se a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente, sabemos que não. Eles vão trazer inclusive a mão de obra escrava africana. Essa não nos serve. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Não tem a ver, não está relacionado. Não seria esse fator que faria o fator da produção. E sim o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Essa é a nossa alternativa correta. Beleza? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da produção açucareira. Olha aqui comigo. A produção açucareira no Brasil caracterizou-se por grandes propriedades, os chamados latifúndios, mão de obra escrava e monocultura para a exportação. Essas três características me falam de colônias de exploração, que também podem ser chamadas de plantation. Por que podem também ser chamadas de plantation? Porque no sul dos Estados Unidos, apenas no sul dos Estados Unidos, nós tivemos também este tipo de colonização, com grandes propriedades, monocultura para exportação e mão de obra escrava, né? E lá, esse tipo de colônia era chamada de plantation. Esse tipo de produção era chamado de plantation. Também não é à toa que no sul dos Estados Unidos, mais tarde, que é uma outra coisa que nós vamos ver mais adiante, você vai ver comigo, ou provavelmente com o professor Mocelin, é a região dos Estados Unidos mais racista. Automaticamente. Por quê? Porque é onde nós temos a maior concentração da mão de obra escrava. Beleza? Vem comigo. E quais foram os fatores determinantes para a produção do açúcar no Brasil? Primeiro, o tipo de clima e solo extremamente favorável, principalmente o nosso Nordeste brasileiro, que se mostrou extremamente favorável para esse tipo de produção. A experiência portuguesa. Que experiência portuguesa? Os portugueses já haviam produzido em outras regiões, como, por exemplo, a Ilha da Madeira. Lá eles já tinham produzido e tinha dado muito bem a cana-de-açúcar. E o interesse do mercado consumidor europeu. O europeu era grande consumidor do açúcar. E veja, né, Paulo, que ainda era o açúcar mascavo, né? Também o melaço, não o açúcar refinado que você conhece e que compra nos supermercados. Nada a ver. E também o financiamento holandês, né? O financiamento holandês também foi determinante para a produção do açúcar no Brasil, porque lembre-se também, Portugal produzia, mas quem transportava e vendia era a Holanda, né? Transportava e vendia. Coisa que vai acontecer durante um determinado período, até que nós teremos uma coisinha chamada União Ibérica. Quando o rei de Portugal morrer, e o parente mais próximo que ele tem é o rei da Espanha. E aí o rei Filipe da Espanha vai se tornar rei de Portugal, de Espanha, que ele já era, e de Portugal também. E com isto, durante este período, Portugal e Espanha estarão sob o mesmo reino. Então, Brasil será colônia também da Espanha durante esse período. E a Espanha era inimiga comercial da Holanda. O que a Espanha fez? Assim que começou a União Ibérica, acabou com o acordo que Portugal tinha com a Holanda para o transporte e comercialização da cana-de-açúcar. Beleza? E é isto que vai levar justamente os holandeses a invadirem por 2 vezes o território da colônia portuguesa, que também é um assunto que nós vamos dar uma olhada, falarmos sobre a colonização, sobre o período em que os holandeses estiveram aqui, tiveram sua colônia aqui, efetivamente, né? São alguns temas que a gente vai conversar também. Certo, gente? E com isso terminamos a nossa segunda questão. Vamos em frente, semana que vem a gente continua, mas vou estar aqui do lado, junto com o professor Paulo, não vou deixá-lo sozinho, né? Não vou deixá-lo sozinho, vou estar aqui do lado, de repente, dando um palpite ou outro. Um abraço, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.